Quero saudar a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Queremos também dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Que a bênção de Deus chegue até você, que o Senhor possa estar trazendo cura àqueles que estão enfermos, o Senhor possa estar falando ao coração de todo o povo de Deus. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós estamos estudando o capítulo 8 ao longo de todo esse mês de maio. Estamos com a série Vida no Espírito. E hoje, em especial, nós vamos estar falando acerca do tema O Espírito Intercede. Então, acompanhe a leitura dos versículos 26 e 27. Esses dois versículos, eles tratam de aspectos preciosos, práticos e intimamente pessoais da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Se você encontrar, quero convidá-lo a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e acompanharmos essa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, que você possa estar se inscrevendo em nosso canal, acionando lá o sininho para receber a comunicação de novas postagens, deixar o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que nós possamos assim levar a palavra de Deus a atender ao coração de todos aqueles que necessitam e precisam tanto serem edificados, serem curados, serem libertos, serem salvos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, se há uma área na nossa vida, na vida cristã, em que muitos de nós lutamos, é na área da oração. Nós somos tentados de todas as formas a não orar, a não termos tempo nem prática de oração. E muitos então passam a achar que as suas vidas de oração são trabalhosas, são inconsistentes, e muito menos do que gostariam do que fosse. Talvez você olha ao final do dia e diz assim: meu Deus, passei tão pouco tempo em oração, eu tive tempo para tantas coisas ao longo de todo esse dia, e reservei tão pouco tempo para falar com meu Deus. Amados, eu creio também que todos nós entendemos a importância da oração, nós conhecemos o poder da oração. No entanto, muitas vezes nós lutamos com a prática da oração, mesmo reconhecendo o valor da oração, mesmo já tendo tido a oportunidade de ouvir pregações e estudos acerca da oração, mas lutamos com essa prática. Essa realidade, ou seja, o hábito de orar, fazer da oração algo constante na nossa vida, se torna, no nosso dia a dia, uma luta. E pelo texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, parece evidente que Deus está bem ciente desse nosso dilema. A realidade da dificuldade ou da prática da oração não é algo que diz respeito apenas aos crentes do século 21, ou da cidade de Fortaleza, ou da Gileade do José Walter. É algo que acompanha a igreja ao longo de todos os tempos, em todos os lugares. E claro, nesse momento que nós estamos vivendo aí, em um mundo assolado por enfermidades, deixamos ou quase deixamos a Covid e já caímos nos braços da chikungunya, né? Há aqueles que vivem apavorados com a violência que nos amedronta e que rouba a nossa paz. Há aqueles que estão preocupados com os altos e baixos da economia
que acaba trazendo a crueldade do desemprego às portas de pais e mães de família. Ou por que não falar dos relacionamentos quebrados, que revelam a fragmentação da nossa sociedade, com um crescimento vertiginoso no número de divórcios e de separações. Em tudo isso, queridos, nessas mazelas da sociedade moderna, nós percebemos o quanto verdadeiramente nós precisamos ser cristãos de oração. O quanto precisamos dedicar tempo à oração na nossa vida, na nossa casa. Até porque esses problemas, eles devem nos levar a nos deixar de joelhos e a implorar a misericórdia de Deus, a sua ajuda, a sua graça, o seu poder sobre nós, sobre a nossa família, sobre a sua igreja, sobre o nosso país, sobre este mundo. Porque as crises, elas não alcançam apenas um determinado grupo ou nicho da sociedade. As crises se espalham em todos os ambientes, em todos os lugares. É por isso que a oração é tão vital na vida de um cristão. Paulo nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E há muitas áreas em que nós somos fracos. Por exemplo, às vezes nós somos fracos fisicamente. Nós estamos exaustos e sentimos que não podemos continuar. E essa fraqueza, às vezes, pode ser decorrente, por exemplo, de uma enfermidade. Aqueles que se livraram ou já passaram do período crítico da chikungunya, ainda levam no seu corpo as dores decorrentes, os efeitos dessa enfermidade. Hoje à tarde eu estava visitando a irmã Irene, e já decorrendo já quase 2 meses, ela dizia: pastor, eu ainda sinto dores, às vezes eu levanto sem ânimo, sem força. Essa é uma realidade. Sem falar na questão mesmo do desgaste físico, do dia a dia nosso. O nosso corpo nem sempre responde, né, no vigor de outrora. Há um cansaço. Mas além de nos sentirmos fracos fisicamente, nós somos fracos ou nos sentimos enfraquecidos pelos resquícios do pecado na nossa vida. Amados, o pecado, ele tem os seus efeitos, não apenas os pecados do passado, que o inimigo continuamente procura nos trazer à mente, que o pecado que já foi deixado ou lançado no mar do esquecimento pelo Senhor, o inimigo procura de todas as formas nos instigar, a nos lembrar dele, quer seja para nos acusar, quer seja para nos incitar a desejá-lo, mas também os pecados presentes, coisas que simplesmente nós não lutamos, coisas que apenas abraçamos e sabemos que entristecem o coração de Deus. E aí vamos fazendo daquele pecado como que um amigo secreto. Vamos fazendo do pecado algo que é aceitável, pois ninguém está vendo. Esquecemos, amados, que os olhos de Deus estão postos sobre a nossa vida, e não há nada que se oculte aos olhos do Senhor. Mas nós nos sentimos enfraquecidos também pelo pecado. Nós somos fracos emocionalmente quando nos encontramos sobrecarregados. Quantas pessoas não se sentem assim fracas por questões de ansiedade, de medo? Muitas vezes nós somos fracos também espiritualmente, porque nos falta fé na bondade e sabedoria do caráter de Deus e da sua palavra. A fraqueza espiritual nos leva a duvidar. A fraqueza espiritual nos leva à incredulidade. E além disso, o apóstolo Paulo aponta que nós temos uma incapacidade de saber o que pedir a Deus em oração. Nesses 2 versículos, Paulo nos mostra que nem sempre nós temos clareza em que pedir ao Senhor. Eu não estou falando aqui de petições materiais. Vou dar um exemplo. Nós não sabemos se devemos orar pela cura de uma pessoa ou orar para que Deus a prepare e também a nós para a jornada de volta ao Pai. Nós sabemos que as pessoas não foram feitas para viver para sempre. E aí fica aquele dilema:
eu devo orar pela cura desse irmão que já está sofrendo, padecendo numa UTI? Ou eu devo pedir que Deus o conduza à morada eterna, o receba como seu filho? Às vezes nós temos dificuldades, outras vezes nós não sabemos se devemos orar a Deus para suprir as nossas necessidades financeiras, ou pedir a Ele que nos ajude a viver de forma mais simples, dentro de nossos recursos. É claro que na maioria das vezes a gente sempre pede mais, queremos sempre mais, nem sempre a gente sabe agradecer pelo que tem. Quando solteiros, não sabemos se oramos para que um relacionamento se desenvolva, ou se pedimos a Deus que nos ajude a esperar por algo melhor. Será que é realmente essa a bênção que Deus está me entregando para o resto da minha vida? Ou será que é o momento de eu parar aqui e caminhar noutra direção? Enfrentamos, queridos, uma encruzilhada em nossas vidas e não sabemos para que lado nos virar. É como você caminhando e de repente você encontra diversas direções, caminhos a seguir e uma decisão a tomar. Isso não só com relação aos jovens, se deve fazer uma faculdade, se deve buscar um emprego, mas todos nós às vezes nos vemos em situações difíceis de tomarmos decisões. Quem não estando trabalhando numa determinada empresa, recebe o convite para ir para uma outra empresa ganhando mais. E você fica naquela dúvida, mas aqui eu já estou há quantos anos, as pessoas já me conhecem, e aí eu vou me aventurar numa empresa, mesmo ganhando um pouco mais, sem saber se vai dar certo? Às vezes acontecem esses dilemas na nossa vida. Nós enfrentamos uma oportunidade, não sabemos se oramos para que Deus nos dê ousadia para dar um passo de fé, ou paciência para esperar nele. Toda mudança, ela é difícil. É por isso, amados, que nós enfrentamos essas dúvidas. A realidade é que não sabemos o que orar, porque não sabemos o que o futuro nos reserva. E vamos ser sinceros, se nós soubéssemos que só teríamos um ano de vida, será que nós agiríamos do mesmo jeito se soubéssemos que teríamos 25 anos de vida pela frente? Qual seria a nossa atitude? Como nós encararíamos os relacionamentos, os desafios? Não sabemos também, queridos, o que orar, porque em determinado momento não sabemos o que é melhor para nós. Sabemos o que preferimos em determinado instante, mas não sabemos o que é melhor ao final de uma jornada. Pode ser que naquele momento você tome uma decisão pensando apenas em satisfazer uma necessidade. É como, por exemplo, um casal de jovens, namorados, apaixonados, sonham com um casamento, vislumbram uma família, mas, em meio à caminhada, antecipam aquele momento que lhes seria tão especial para o momento do casamento. E aí, tem uma atitude que é condenável, que é pecado, que é a fornicação. Pode até parecer que aquilo não tem dificuldade nenhuma. Nós vamos nos casar. Mas há uma consequência, porque houve um erro. Precisa haver restauração, reconciliação. Não se pode manter o pecado. O pecado tem que ser abandonado. E isso não só na área sexual envolvendo jovens. Isso nas relações trabalhistas, quando o empregado faz corpo mole, ou quando o patrão usurpa dos direitos do seu empregado. Precisamos, queridos, entender que nós enfrentamos dificuldades diárias, e isso acontece porque às vezes nós simplesmente olhamos o momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que vocês devem ter acompanhado o noticiário acerca de uma senhora de origem portuguesa, dona de vários imóveis aqui no Brasil e em Portugal, e que uma quadrilha adopou,
tirou tudo que ela tinha, e não somente isso, a matou. E aquelas pessoas viviam usufruindo de um dinheiro que não era deles, porque eles pensavam apenas no momento. Eles achavam que jamais seriam pegos. Eles viviam apenas uma situação de oportunidade de pecado. Às vezes nós fazemos do mesmo jeito, olhamos apenas para o momento, e esquecemos do que está por vir. É como uma criança que gosta de doce, ela vai querer sempre pedir aos pais bombom, chocolate, pirulito, e se os pais não derem um limite, daqui a pouco, elas vão ter problemas com a dentição, vão ter problemas até mesmo com excesso de açúcar no sangue, podendo ter até aí algo mais sério. Então são cuidados, amados, que às vezes nós precisamos ter e não temos, porque a gente não tem a compreensão do todo, a gente só tem a compreensão do momento, daquilo que nos está dando prazer, aquilo que nos está dando satisfação. Mas Deus, Ele nos vê no todo, Ele sabe não apenas o passado, o presente, mas também o futuro. Ele conhece cada um de nós. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139, que ainda substância informe no ventre de nossas mães, Deus conhecia todos os nossos dias. Não há nada escondido aos seus olhos. Deus vê o quadro geral, mas nós não. Nós vemos apenas a satisfação do momento, daquilo que nos está dando prazer, mesmo que isso traga sérias consequências no futuro. Mas naquele momento, estamos totalmente envolvidos apenas com a sensação que o pecado está nos oferecendo. É diante da nossa fraqueza, medo, dúvida, pecado, que Paulo nos diz que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar. Você que é um crente, você que é um cristão, você tem o selo, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi dado a você para te ajudar. Veja o versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui, queridos, nesse versículo 26, nós temos 3 verdades, 3 pérolas maravilhosas para as nossas vidas. E eu preciso que você esteja atento a cada uma delas. A primeira delas é que o Espírito Santo nos ajuda. A palavra ajuda é uma palavra rica que carrega consigo a ideia de uma pessoa que vem ao lado da outra para tomar parte do fardo e dividir na caminhada. É isso que o Espírito Santo faz conosco. O fardo do pecado, o fardo do medo, o fardo da tristeza, ele vem ao nosso lado e toma consigo para nos ajudar na caminhada. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar em nossa vida de oração. Nós temos a ajuda do Espírito Santo quando oramos. É isso que Paulo, é isso que Deus revela aqui no versículo 26. Mas não somente isso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. E quando uma pessoa intercede por outra, ela vai a outra em seu nome para reconciliar 2 partes. O intercessor é aquele que liga uma parte com outra. O Espírito Santo nos une, nós pecadores, nós que carecemos da presença de Deus, com o próprio Deus. Nesse sentido, disse que o Espírito Santo vai ao Pai em nosso favor para interpretar e dar voz às orações do nosso coração. Aquilo que nós não conseguimos exprimir, aquilo que nós não conseguimos falar, mas que o Espírito Santo lê na nossa alma, lê no nosso coração e apresenta diante de Deus o Pai. Com o Espírito Santo, Ele conhece a voz do nosso coração, mesmo quando não proferimos uma única palavra.
É como diz o salmista: a palavra ainda não me chegou à boca, e tu já a conheces. É isso que Deus faz conosco. Mas olha a terceira verdade que encontramos nesse versículo: o Espírito Santo intercede com gemidos que palavras não podem expressar. É claro que nós oramos, nós falamos com Deus, nós nos comunicamos dentro do nosso vernáculo, dentro da nossa linguagem. Isso é normal que aconteça. A oração é esse momento de comunhão, é esse momento de fala, é esse momento de entrega através da nossa expressão. Quer seja pela nossa fala, quer seja pelas nossas lágrimas. Mas aqui, a palavra de Deus diz que isso se dá através de gemidos, que as palavras não conseguem expressar. É a linguagem da oração. Esse gemido é de tal natureza que as palavras, e isso em qualquer idioma, não podem expressar. O Espírito Santo se comunica com o Pai em uma linguagem profunda, íntima e sem palavras que não podemos compreender ou expressar, mas que Deus acolhe, que Deus recebe, porque o seu Espírito leva ao Pai. Às vezes, amados, nós estamos em situações difíceis, passando por momentos de grande luta, e a única coisa que a gente consegue fazer é estar em silêncio na presença de Deus. Mas mesmo no nosso silêncio, Deus está acolhendo as nossas petições, Deus está conhecendo as nossas necessidades. Essas três verdades significam que o Espírito Santo ora efetivamente em nosso favor, porque o Espírito ora de acordo com a vontade de Deus. É interessante porque na Bíblia Sagrada nós muitas vezes somos chamados a orar segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos chamados a viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas alguns começam a questionar: mas será que isso é a vontade de Deus para a minha vida? Será que a forma como eu estou vivendo, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando realmente reflete a vontade de Deus? Mas eu li na Bíblia. E aí alguém pode chegar assim: mas a forma como você interpretou essa passagem é diferente da minha forma de interpretar. E aí, se há alguém que certamente vai levar a vontade de Deus, é o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele sabe qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É o Espírito Santo falando ao nosso coração e trazendo paz diante dos dilemas e das dúvidas. O Espírito Santo sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele conhece o plano de Deus, ele conhece os propósitos de Deus para a sua vida. E eu quero lhe dizer, querido, o propósito de Deus para a sua vida não é a morte. E aqui eu estou falando de morte espiritual. Não é você se chafurdar no pecado. Não é você se afastar dos caminhos do Senhor. Não. O propósito de Deus para a sua vida é sempre o melhor. É sempre para que você esteja na sua presença, para que você viva na plenitude do Senhor, daquilo que Ele quer para você. Talvez você esteja aí dando passos para trás. Talvez você esteja, ao invés de prosseguindo para o alvo, recuando para o lamaçal. Mas lembre-se, não é isso que Deus quer para a sua vida. O desejo de Deus é torná-lo sempre mais alvo que a neve. O desejo de Deus é lhe purificar no sangue carmesim do seu Filho. Essa é a direção de Deus para as nossas vidas, uma vida santa. E aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado, a gente só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. A carne é fraca. A carne sempre vai ceder aos seus apetites. É por isso que João alerta acerca da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Precisamos buscar o fortalecimento no Espírito Santo. E o Espírito Santo ora para que Deus realize a sua obra em nós. Deus tem algo a fazer através de cada um de nós. Nós não fomos chamados, queridos, para sermos cristãos de banco de igreja. É até bom quando a gente se reúne e pode ouvir a palavra de Deus sentando numa boa cadeira, isso é maravilhoso. Eu lembro, nos primeiros dias da minha conversão, em 1983, havia aquele bancão de madeira,
Meu Deus do céu, a gente passava 2 horas sentado naquele banco e ficava tentando procurar uma posição a cada momento, porque era complicado, né? Passava um tempo de um lado, outro tempo do outro, né? Se alegrava quando o dirigente dizia assim, fique de pé, dava aquele salto de alegria, né? Mas hoje tudo é estofado, é muito agradável, tudo é maravilha. Mas, amados, a gente precisa entender que apesar de nós termos até um ambiente saudável, agradável, a grande diferença na nossa vida não é esse ambiente. O grande diferencial na nossa vida é como nós encaramos o viver cristão. É como nós temos a presença do Espírito Santo. E aí a gente precisa sempre lembrar, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando, honra, glorifica, dignifica o Espírito Santo na minha vida? A gente precisa ter essa autoavaliação constante. Precisamos entender que nós não somos repelidos, não somos rechaçados, não somos rejeitados pelo Espírito Santo de Deus, porque caímos, porque erramos. O Senhor sabe que o cair é do homem. Mas se essa é a situação, a sua situação, lembre-se que o Senhor está contigo, e o desejo dele é o desejo do Pai, que aguarda o retorno do pródigo. Ele não quer que o seu filho permaneça no lamaçal, no charco. Ele deseja o retorno à casa, aonde ele seja limpo, aonde ele receba novas vestes, aonde ele receba um anel, aonde seja feita uma grande festa, celebrando o seu retorno. E esse retorno se dá através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele sempre está conosco. Se há algo que acontece, não é Deus nos abandonar, somos nós que abandonamos a Deus. Quando a gente olha o povo de Israel, a gente vê claramente isso. Às vezes o povo dizia assim, Senhor, Tu te esqueceste de nós, os nossos inimigos estão à nossa porta. Senhor, os exércitos inimigos estão pilhando as nossas riquezas. O exército inimigo, Senhor, está matando o Teu povo. Tu esqueceste de nós, Tu estás silenciado. Não. Deus é que observava um povo rebelde, de coração duro, que tinha dado as costas a Ele, que tinha a palavra, que tinha os profetas, que os alertavam, mas mesmo assim, eles se afastavam de Deus. Quantos alertas, amados, Deus já não nos tem trazido através da sua palavra? Quantas advertências Deus não nos tem trazido através desse púlpito? Precisamos encarar o nosso viver cristão com responsabilidade. E a oração é um dos meios que nós percebemos o nosso compromisso com Deus. Eu lembro muito bem, quando ainda era namorado solteiro, que ainda continuo namorado, agora casado, né, com a minha esposa. Mas nesse tempo nós trabalhávamos na mesma empresa. Mas não tinha aquela liberdade de estar saindo de um setor para outro. Ela trabalhava no setor de compras e eu trabalhava no setor de treinamento. E aí, também não tinha celular, claro, naquele tempo não tinha celular. Mas tinha lá o discadorzinho, né? O orelhãozinho, a gente rodava ali aquele negócio. E era o tempo todo ali, passava às vezes horas e horas falando, jogando conversa fora. Quem já não fez isso? Por quê? Porque a gente gosta de falar com quem se ama. A gente gosta de passar tempo com a pessoa amada, e não apenas com o cônjuge, com o namorado, mas com os filhos. Como é bom estar ao lado das pessoas que nós amamos. Nós gostamos de estar ao lado de quem nós amamos. Assim também, queridos, é com Deus. Deus gosta de estar conosco e nós deveríamos gostar de estar com Ele em oração, de dobrarmos os nossos joelhos, levantarmos as nossas mãos aos céus e agradecermos, intercedermos, pedirmos. Mas o agito do dia a dia às vezes nos rouba esse tempo tão precioso. Temos tempo para tantas coisas, mas às vezes nos falta tempo para nos colocar diante do Pai. Lembre-se,
nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Nós recebemos uma nova vida, nós fomos libertos do domínio e da escravidão do pecado pela ação poderosa do Espírito Santo, para que agora nós possamos viver para Deus cada vez mais, sendo capacitados pelo Espírito Santo para subjugar o pecado. É interessante porque nós somos libertos do pecado pela ação do Espírito Santo, mas é o próprio Espírito Santo que nos capacita para vencer outros pecados. Essa é uma caminhada progressiva, queridos. A salvação se dá dessa forma. Foi aquele momento em que nós somos justificados, confessamos Cristo como Senhor e Salvador. Foi um momento auspicioso, algo tremendo nas nossas vidas. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, enquanto nós estivermos aqui, o nosso tempo de peregrinação nesse mundo, nós estamos buscando uma vida santa, uma vida reta, aos olhos do nosso Deus. E não somente aos olhos do Senhor, aos olhos de outras pessoas. Como é que a nossa família nos vê? Será que nós temos sido um exemplo como cristãos para a nossa família? E eu não estou falando daqueles que às vezes nos taxam de exagerados. Porque eu lembro uma vez, eu estava em casa, estava para participar da refeição, e nesse tempo nós morávamos todos juntos, a família toda junta, quintal todo livre. E aí eu fui orar pelo alimento, a minha avó ia passando, e eu orando, e ela fez assim, esse menino não quer saber de outra coisa, só quer saber de orar. Não estou falando desse tipo de comentário, eu estou falando do comentário quando as pessoas não veem exemplo em nós, quando as pessoas olham para nós e dizem, eita, tu é crente e está fazendo isso, é? Nem parece que é crente, olha só, e diz que é crente. Bebendo, diz que é crente, dormindo com a namorada, diz que é crente, traindo a esposa. Queridos, a nossa vida é uma vida de testemunho, é uma vida que nós devemos entender, que fala para as outras pessoas. Nós somos livros abertos, podemos até querer esconder alguma coisa de alguém durante algum tempo, mas em momento algum vamos esconder daquele que sonda os corações e perscruta a mente, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, queridos, ele nos adotou como filhos. Nós falamos sobre isso, a adoção do Espírito Santo. Antes éramos filhos das trevas, outrora filhos do pecado, mas nós fomos adotados e agora somos filhos de Deus. Fomos adotados pelo Espírito Santo, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença, porque Ele nunca nos abandona, Ele jamais recua, Ele jamais desiste de nós, apesar das nossas fraquezas. Ele tem paciência conosco em amor, para nos ajudar até mesmo quando fraquejamos, porque o desejo dele é a nossa restauração, o desejo dele é a nossa reconciliação. O Espírito Santo conhece, queridos, as nossas limitações, ele conhece os nossos pecados, ele conhece a nossa ignorância, os nossos hábitos perversos, as nossas escolhas destrutivas, os nossos relacionamentos tóxicos. Ele habita em nossos corações, e embora muitas vezes mintamos para nós mesmos sobre os nossos motivos e o nosso comportamento, o Espírito Santo é o primeiro que se entristece com essa nossa atitude. Não é o nosso cônjuge, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não são os nossos filhos, não são os irmãos da igreja, não é o pastor, não é o líder do ministério. A primeira pessoa que se entristece é o Espírito Santo, e jamais o enganaremos. Esta, queridos, é uma palavra, não de exortação, não a tome como uma palavra de repreensão para você ou para mim, porque antes de trazer para você, Deus falou para a minha vida, Deus falou aquilo que precisa ser mudado, restaurado, transformado. E eu sei que eu não tenho forças para fazê-lo.
Eu dependo do Espírito Santo. A minha dependência é no Senhor. Se eu for depender das minhas forças, eu cairei. Essa é uma palavra de esperança para você e para mim. Ajuda quando estamos cansados da jornada. Uma ajuda indispensável. Por isso, se abasteça para prosseguir em frente na estrada da vida. E o teu abastecimento e o meu abastecimento é no Espírito Santo de Deus. Se você estiver se abastecendo daquilo que o inimigo estiver te oferecendo, pode estar certo que você vai ficar parado no meio da estrada. E se for ainda uma subida, você vai descer a rampa. Porque esse é o alvo do inimigo. É que ao invés de você prosseguir para o alvo, você retorne lá para o charco de lama. É esse o desejo dele. Mas o Espírito Santo ajuda em nossa fraqueza. Essa é a promessa de Deus através de Romanos 8, 26 e 27. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você pode até não perceber aquilo que Deus está fazendo ou como Ele está fazendo, mas esteja certo, Ele está realizando uma obra na sua vida. Agora, eu quero dizer uma coisa. Essa obra pode ter duas consequências. São consequências eternas. Uma consequência é que te conduzirá à presença de Deus. Uma consequência é que te dará bênçãos que você jamais poderia imaginar. Mas há uma outra consequência. Que quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não ouvimos os alertas do Espírito Santo, nos corrigindo, nos exortando, há consequências também de morte espiritual. A decisão cabe a nós tomarmos. O capítulo 8 de Romanos vai falar sobre isso. O capítulo 8 vai revelar a ação do Espírito Santo em nós, mas precisamos estar atentos. A que caminho nós vamos seguir? Talvez você diga assim: Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu tenho enfrentado lutas. Eu tenho passado por crises. Parece-me que ninguém jamais passou o que eu estou vivendo. Mas eu quero lhe dizer, como nós falamos disso na última ministração, que não há nada de novo debaixo do céu. Tudo isso já aconteceu. As provações, as tentações que você tem passado, outros também passaram. O grande diferencial é, você se curvará às tentações, ou você avançará na presença de Deus. É importante, queridos, que se diga que o fato de não sabermos como orar, não pode servir de justificativa para não orarmos. Alguém pode dizer assim: pastor, eu estou passando por essa luta, eu nem consigo orar. Eu nem consigo dobrar meu joelho, porque o peso do pecado é tamanho, que eu acho que Deus nem vai ouvir minha oração. Arrependa-se. Pastor, eu estou passando por um momento tão difícil que eu não consigo nem orar. Me faltam palavras. Eu tenho dificuldade de dobrar o meu joelho, porque quando eu fecho meus olhos, eu começo a pensar nas minhas dívidas, eu começo a pensar nos meus problemas, e eu não consigo me ligar com Deus. Mas, amados, o fato do Espírito Santo nos ajudar na nossa oração, não quer dizer que nós não devamos orar. Isso aqui não é justificativa para simplesmente você dizer assim: pronto, Paulo está dizendo aqui que eu não sei orar, então pronto, estou livre. Preciso orar mais não. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai nos ajudar na nossa oração. No momento em que nós não tivermos forças, o Espírito Santo vai estar ali, levando as nossas petições, as nossas orações, diretamente ao Pai.
Mas nós precisamos, queridos, orar. Precisamos ter tempo de oração. Às vezes nós assistimos alguns filmes que falam da ênfase da oração na vida do cristão. Eu acho que é quarto de guerra, né? O nosso quarto de guerra pode ser qualquer espaço, mas precisa ser um tempo seu com Deus. Eu lembro às vezes quando eu estava no meu emprego, passando por momentos de grande dificuldade, e aí não havia espaço para eu levantar minha voz em oração ali, diante da pressão que eu sofria. Eu saía e ia para o banheiro, e lá no banheiro eu me derramava na presença de Deus. Ali, naquele momento, ali era o meu quarto de guerra. Nós vamos ter momentos na nossa vida, amados, que nós precisamos ter esse tempo dedicado à oração, e de nos dobrarmos na presença de Deus, de abrirmos a nossa alma diante do Todo-Poderoso, rasgarmos o nosso coração. A oração, queridos, é o sopro vital do cristão, é o nosso oxigênio. Você não pode viver sem oração. Todo cristão deve orar, mesmo que todo cristão lute para orar. Ah, pastor, às vezes eu estou querendo orar lá em casa, mas os meninos ficam numa inquietação, um corre para um lado, outro grita por outro lado, é tão difícil. Às vezes eu quero orar, mas eu chego tão cansado, quando eu dobro meu joelho, eu já estou roncando. Queridos, às vezes nós estamos lutando até mesmo para orar. Precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar. Isso nós precisamos fazer. Às vezes nós nos ajoelhamos para orar e o que acontece? A nossa mente começa a vaguear por todo lugar. Decidimos trazer algum problema que está pesando sobre nós e apresentá-lo ao Senhor. E começamos a orar, mas depois de alguns minutos percebemos que não estamos mais orando. Nos voltamos novamente para o problema. Quem é ansioso sabe como é isso. A gente precisa entender, queridos, que a oração envolve luta, persistência, determinação, e muitas vezes nós somos fracos nesse momento. E é justamente nessa área da nossa fraqueza que Paulo diz que o Espírito Santo tem uma ajuda especial para nós, porque além de ser o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Esses dois versículos mostram que o Espírito Santo ele nos ajuda, mas ele também intercede por nós. Veja aí o que diz no final do versículo 26 e versículo 27. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, aquele que conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí eu quero convidar você a ir lá no versículo 34, desse mesmo capítulo. Veja que além de nós termos o Espírito Santo como nosso intercessor, o versículo 34 diz assim: Cristo Jesus, que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. É o Espírito Santo e Cristo intercedendo por nós. O Espírito Santo intercedendo aqui, e Cristo intercedendo junto ao Pai. Amados, é muita bênção. É muita bênção. É por isso que nós somos mais que vencedores. É porque nós temos o Senhor Jesus intercedendo por nós, o Espírito Santo intercedendo por nós. Se nós fôssemos confiar na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa renda, tudo isso passaria. O Espírito Santo intercede por nós em nossos corações, enquanto o próprio Senhor Jesus intercede por nós no trono da glória. É maravilhoso, queridos, esse grande privilégio que nós recebemos como cristãos, de que Deus Pai designa o seu próprio Filho para orar por nós, e que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para habitar em nós e interceder por nós. Isso é um privilégio que o mundo não tem. Só nós somos morada do Espírito Santo. Só em nós e por nós é que o Espírito Santo intercede. Só por nós é que Cristo intercede junto ao Pai. É por isso que na oração,
lá com os seus discípulos, Jesus, ele orando ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. E aqui mal não é sofrimento, aqui mal não são as dores, aqui mal não são as provações, aqui mal é o pecado, aqui mal é a carne, é o inimigo, que é Satanás. Queridos, o seu Filho Jesus está constantemente intercedendo por nós no céu, e o Espírito está intercedendo em nossos corações. É por isso, amados, que a obra intercessora por nós nos leva a orar, que dá voz aos nossos gemidos, que santifica os nossos pedidos manchados pelo pecado. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quantas vezes nós não oramos por coisas que depois ficamos pensando, meu Deus, que loucura foi aquela minha oração. Como é que eu podia ter pedido uma coisa daquelas a Deus? Se Deus tivesse me dado, o que seria da minha vida hoje? Deus me deu um grande livramento, me deu uma coisa muito melhor. Se eu fosse lembrar de todas as jovens que eu namorei e pedi para casar, não foram muitas, vale salientar, eu teria perdido a bênção que é a Osana na minha vida, né? Queridos, a gente tem que ter sempre isso em mente, que aquilo que a gente pede, nem sempre é respondido de acordo com o nosso desejo por Deus, porque Deus está vendo que aquilo não é o melhor para nós. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Deus tem propósito, Deus sabe. E se Ele te nega alguma petição, esteja certo que há algo melhor que Deus vai te dar. O Espírito Santo recolhe os nossos pedidos, até mesmo os inadequados, porque nós não sabemos como orar. Ele santifica os nossos pedidos para que sejam ouvidos no céu, diante do trono de Deus. É como se fosse assim, os nossos pedidos, fosse uma água barrenta, suja, e aí o Espírito Santo fosse um filtro, e aí aquela água suja, barrenta, passasse pelo filtro, e chegasse na outra parte, totalmente limpa, potável. Assim são as nossas orações. Às vezes as nossas orações, elas são manchadas pelo pecado. Elas têm coisas que não agradam a Deus. E aí o Espírito Santo filtra, limpa e apresenta aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí a gente pode descansar, Senhor, obrigado. Ah, Senhor, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me ajuda. Ele é o meu intercessor. Isso revela, queridos, o quanto Deus está comprometido com as orações do seu povo. Talvez seja a hora, e digo isso para mim também, de nos arrependermos da nossa atitude desleixada e casual em relação à prioridade da oração em nossas vidas, em nossas famílias e na igreja. Precisamos valorizar o nosso tempo de oração. Precisamos valorizar, queridos, porque se há alguém que se importa, que nos ama de uma forma incondicional, esse é o Senhor. É por isso que nós precisamos nos deleitar na presença de Deus em oração. Alguns desanimam em orar porque sentem que as suas orações não são boas. Ah, pastor, eu não sei orar. Eu passei tanto tempo fazendo só repetições que eu não sei nem o que dizer. Às vezes alguém ouve a oração de outro irmão na igreja e diz, eita Jesus, que oração bonita. Eu estou encabulado, eu nem vou orar não, porque os irmãos vão pensar o que de mim. Eu nem sei falar direito. Queridos, independente de você ter palavras rebuscadas, de você ser uma pessoa simples, saiba que Deus conhece o teu coração. Ele sabe tudo aquilo que está dentro do teu coração. Aqueles fariseus que chegavam em praça pública e levantavam a sua voz em oração, ah, Senhor, eu não sou como esse publicano. Mas aquele homem, pecador, derramando-se na presença de Deus, abria o seu coração em oração.
É isso que Deus deseja de cada um de nós, amados. Que nós possamos nos derramar em oração na presença de Deus. Eu espero sinceramente que esses 2 versículos possam nos ajudar a valorizar, a priorizar a oração nas nossas vidas. Eu não quero dizer com isso que você não deva valorizar a leitura da palavra, pelo contrário. Como a palavra de Deus é essencial, é vital. Eu estou dizendo que você precisa priorizar a oração em detrimento da televisão, da internet. É você saber aquilo que tem real valor na sua vida. É isso que a gente espera. É isso que Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, nos exorta, nos ajuda a compreender a obra intercessora do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus amados, em nome de Cristo.